Hebreus 2:5. Hebreus capítulo 2, versículo 5. Tinha prometido para os irmãos continuar a mensagem de Hebreus, então nós estamos indo devagarzinho, e essa é a intenção, tá bom? Nós pedimos desculpa aos irmãos e amigos e também pessoas que têm assistido na internet a igreja e as mensagens. Domingo de manhã tivemos um pequeno problema. Estávamos fazendo manutenção em casa e de uma certa forma estragou a fibra ótica e ficamos sem internet na igreja, na internet principal, não 3G, não celular, que dá para acessar o WhatsApp e tudo, mas não transmitir uma mensagem, não transmitir um culto, e ficamos sem internet, e hoje o culto de manhã foi sacrificado nesse sentido, né? Então, fiquei com bastante dó, pelo que eu sei, pela irmã Eliana Duarte. Na hora, ela estava comunicando comigo no começo do culto sobre a necessidade, né, querendo e tudo. Não dá para transmitir no celular, até dá, mas os dados da pessoa iam acabar rapidinho, né? E outra irmã que a irmã não conhece, nem nós conhecemos pessoalmente, a irmã Janete. Até ela falou sobre as lives das senhoras quando vai começar, porque ela sente falta, ela precisa, e os cultos de manhã ela precisa, e está sentindo só, sem os filhos, por causa da pandemia, os filhos não têm ido em casa e tudo. Então começou a chorar e a gente sente realmente dó. E eu disse para ela que a gente entende e que amamos ela mesmo não sem a conhecer. Então, para esses tipos de pessoas faz diferença realmente o culto online, né? Para os outros irmãos, a necessidade, a responsabilidade de vir como dispenseiro fiel à igreja é importante, mas Deus tem um plano em tudo no que Ele permite fazer, baseado nas decisões que nós tomamos. Bom, o livro de Hebreus nos dá uma boa razão para a gente poder estar na igreja, e hoje à noite gostaria de falar justamente essa razão. Jesus, ele é coroado de glória. Dos versículos 5 até o versículo 18, o tema é esse: Jesus coroado de glória. Nossa mensagem hoje tem como esse tema falar, dissertar, pensar sobre Jesus Cristo sendo coroado de glória. Versículo 5 diz assim: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Aqui está o tema desse trecho, né? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, pois, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. E mais uma vez ele repete o tema: por causa da paixão, da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante que tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagraste pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão,
Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Vamos orar. Pai de amor, nós gostamos tanto de Ti, nós amamos o Senhor e somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos pelos Seus desígnios, somos gratos pelas revelações diretas e indiretas que o Senhor nos dá, somos gratos pela salvação que temos, somos gratos que mesmo neste corpo com dores, nós podemos dar graças ao Senhor, porque estamos vivos e recebemos do Senhor as bênçãos do dia a dia, do ar, da comida, de uma casa, do carinho dos nossos filhos, dos nossos entes queridos. Damos graças porque nós temos o nosso Salvador Jesus Cristo, do qual a Tua palavra repete 2 vezes que Ele foi feito menor do que os anjos, no sentido em que a sua vida foi escolhida para morrer por nós na cruz, se sujeitar à Tua vontade e morrer pelos pecadores. Então, obrigado, porque da mesma forma podemos ver que Ele foi coroado de glória e de honra. Que o Senhor possa, através desse texto, nos ajudar a entender sobre a questão da coroação de Jesus Cristo e que nós possamos dar o lugar devido a Jesus em nossas vidas, coroando Ele a cada dia, honrando Ele a cada dia. Em nome de Jesus, eu te peço ajuda. Amém. Muito bom. Todos nós devemos dar glória a Deus em nossas vidas, né? Todos nós devemos dar glória a Deus. Eu não sei como você percebe isso, a importância de acordar cedo e orar, Senhor, obrigado pela noite de sono, né? Eu não sei como que você se encontra em frente a um prato de comida e não consegue dar graças a Deus por aquele prato de comida, né? Eu não sei como as pessoas não chegam no final do dia de tantos lugares que nós fomos e não fomos, e não dar graças a Deus por aquele dia. E baseado nisso, nós devemos dar glória a Jesus Cristo. Deus, Ele recebe toda a glória, e Deus deu um nome para nós, e Filipenses diz, Paulo, que esse nome está acima de todo nome. Então, baseado neste nome, eu devo dar glória a Deus através de Jesus Cristo. Então, todos nós devemos dar glória a Jesus Cristo. E minha pergunta para você nesta noite, por quê? Por que nós devemos dar glória a Deus? Devemos dar glória a Deus por Jesus Cristo. Ou em outras palavras, porque devemos dar toda a glória a Jesus Cristo. Se Jesus Cristo aqui, o tema, ele é coroado de glória, por que eu devo coroá-lo de glória? Só lembrando que a Epístola de Hebreus, né, nós demos algumas razões pelas quais devemos desmistificar, sendo uma carta difícil, uma epístola difícil, e nós não entendemos, né, muitas palavras do Velho Testamento aqui, nós não entendemos, mas nós estamos de uma certa forma pregando de uma forma que você possa entender, ou possa se esforçar para, Senhor, me revela, me dá a compreensão que eu preciso para a minha vida. E o tema principal do versículo 4 até o versículo 14 do primeiro capítulo é dizer que Jesus Cristo ele está acima dos anjos, né? Ele foi feito acima dos anjos, ele tem um nome, um excelente nome. No versículo 4, por exemplo, feito tanto mais excelente do que os anjos, no versículo 4. Mas ao mesmo tempo, nós lemos no texto que Jesus Cristo agora, nos versículos que nós lemos, versículo 7 e no versículo 9, nós vemos que Jesus Cristo foi feito menor, né? Então parece que existe um choque de ideias.
No versículo, capítulo 1 é bem claro que ele é superior na sua pessoa, porque ele é Deus. Então ele é superior aos anjos. E como classe de seres criados por Deus, ele nem coloca os homens, né? Ele não fala que Jesus é superior aos homens, porque os homens é muito inferior do que os anjos. Então a palavra de Deus diz que Jesus é superior aos anjos. Mas aqui no versículo, nesse texto que nós lemos, embora devemos coroá-lo de glória, ele fala no contexto 7, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Não parece contraditório? Né? Não parece ser esse o motivo de nós lermos e começarmos não a duvidar, mas a dar um nó na palavra de Deus, né? Mas vamos lá, versículo 7 e versículo 9, quando o texto diz, tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, ele está dizendo no versículo 9 também, versículo 7 e versículo 9, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Quando se refere ao menor, está falando sobre a vontade dele a ser realizada na cruz, né? Lembra que ele foi crucificado na cruz, lembra que ele recebeu em si os nossos pecados, né? Ele carregou sobre si os nossos pecados. Bom, eu estou explicando algo que eu não vou pregar, mas quais são as razões que eu e você devemos dar glória a Jesus Cristo? A primeira razão, versículo 5 ao versículo 8, porque eu e você fomos postos na posição de sujeição a Ele, tá? Eu e você fomos postos na sujeição, fomos postos na posição de sujeição a Ele. Versículo 5, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo, olha, né? No capítulo 1 e capítulo 2 está falando, Jesus é superior aos anjos, e ele fala, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo, de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, esse certo lugar, se você gosta de escrever ao lado da Bíblia, ele está citando Salmos 8, 4 a 6, tá? Esse certo lugar, o autor desconhecido de Hebreus está citando Salmos 8, 4 a 6, né? Ele diz, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? E aí, versículo 7, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe sejam sujeitas. Se você pegar uma canetinha e marcar, você poderia marcar a palavra sujeitar, o verbo sujeitar. Eu vou ler mais uma vez e note para mim quantas vezes aparece. Vamos lá? Vamos aprender com o texto? Deixa eu ver se no versículo 5 aparece. Sim, então versículo 5. O Pedro e a esposa têm Bíblia? Celular? Tá bom, perfeito. Apesar que eu dei uma Bíblia para o Pedro aqui no escritório. Se quiser pegar para ele. Versículo 5. Porque, olha lá, não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro. Número 1, né? Achamos a primeira palavra sujeição aqui, sujeitou. Versículo 6, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Versículo 7, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, constituíste sobre as obras das tuas mãos. Não aparece. Versículo 8, agora vem, todas as coisas lhe sujeitastes. 2, debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou 3, todas as coisas, nada deixou para que não esteja sujeito. 4, mas agora ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. 5. Quantas vezes aparece a palavra do verbo sujeitar, se submeter nesse texto, nesses versículos 5, 6, 7 a 8, nesses 4 versículos? 5 vezes. Lembra da palavra de Deus que eu preguei de manhã? Quem gostaria de fazer a ligação com esse contexto que eu estou pregando, com a mensagem de manhã? Dos que estão presentes aqui, dos que estavam presentes. Lembra do que eu falei?
que quando as coisas de Deus são repetidas, é porque Deus, há duas razões. Porque, a primeira delas, as coisas estão determinadas, e a segunda, as coisas, porque Deus se apressa em fazê-las. Foi o que nós pregamos de manhã. Eu preguei sobre esse versículo, Gênesis 41, versículo 36, 38. Agiu num grupo de senhoras de outra igreja, não sei, de irmãs em Cristo, recebeu um post do mesmo versículo. Nós chegamos, estávamos tomando café, ela falou assim: pai, olha só o que aconteceu. Coincidência? Não. Irmãos, quando a Bíblia fala e repete algumas coisas, você está lendo aquela palavra, seja um verbo, seja um pronome, seja o mesmo sentido, né? Falou Deus a Moisés, e depois passa com um versículo, e Deus continuou, Deus falou a Moisés a mesma coisa que você acabou de ler. Aí você fala: por que o autor não citou só uma vez? Porque Deus tem determinado aquele assunto para você, e porque aquele assunto apressa-te você a aprender. Isso no versículo 5 a 8, em 5, 6, 7, 8, em 4 versículos, a palavra sujeitou, ou sujeição, ou submissão, ou submeter aparece aqui, é porque Deus tem alguma coisa para a gente. E qual que é a verdade? A verdade é que Deus o coroou de uma tal forma, e ao coroá-lo, Ele colocou todas as coisas sujeitas aos pés de Jesus. Inclusive você, com seu orgulho, com a sua vontade, com o seu coração peludo, com o seu coração preguiçoso, com o seu coração doente, com o seu coração amargurado, com o seu coração ferido, ou com todo o seu conhecimento que você tem, que você já recebeu, tudo aquilo que você já alcançou. Deus nos colocou numa posição, e essa posição, é claro, somos feitos filhos de Deus, somos feitos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, somos salvos, mas também Deus colocou você sujeito a Jesus Cristo. E por esse motivo de nós estarmos sujeitos a Jesus Cristo, nós devemos coroá-lo em nossas vidas. Não foi os anjos, porque ele diz no versículo 5, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro do que falamos. Nós não vamos chegar lá no céu e vermos o ser anjo criado por Deus e chegar diante deles, deve ser diferentes, e ajoelhar diante dele. Em várias ocasiões da Bíblia, quando eles receberam e hospedaram anjos sem saber, a maioria deles caiu em terra. E qual que era a frase? Para levantar, porque eles não tinham que receber aquela adoração. Foi assim com João na ilha de Patmos, ao receber a visão. Então nós entendemos que somente a Jesus Cristo é que devemos ficar prostrados, é somente a Jesus Cristo que devemos obedecer, somente a Deus, através de Jesus Cristo, devemos nos submeter, sujeitar, o potássio, organizar-nos sobre, qual é a sua lista de prioridades. Eu vou fazer minhas listas, mas eu vou colocar em cima do nome de Jesus Cristo, né? Qual que é a minha lista dos meus afazeres? São essas, mas eu só vou fazer depois que eu começar o meu dia com café e lendo a minha Bíblia. Buscar a Jesus digno de glória, de honra, que foi morto, como uma rosa caiu no chão, ele morreu por nós, e Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Organizar-nos sobre subordinar, sujeitar, colocar em sujeição, sujeitar-se, obedecer, submeter ao controle de alguém. Imagine se você hoje à noite for chamado para o ministério e largar tudo que você fez e faz, parentes, profissão, relacionamento, tudo, para obedecer o Evangelho. Se você fosse chamado hoje, você iria? Você vai dizer para mim: pastor, se a condição fosse, eu iria pensar. Mas eu estou pregando se você fosse, você ia dizer: eis-me aqui, eu vou. É nesse sentido que nós estamos pensando sobre submeter-se ao controle de alguém. Se é para trabalhar 100% é uma coisa, mas e no dia a dia para Deus, né?
seria render-se à admoestação ou ao conselho de alguém. Evidentemente nós não vemos Jesus Cristo, mas Tomé, ele teve dúvida, e ele só viu quando ele creu. Nós não precisamos ver para que crer em Jesus Cristo, nós não estamos vendo Jesus, mas nós cremos que Ele está vivo. Então eu preciso me render pela fé às admoestações e conselhos. É interessante, no verso 6, como eu disse, nós encontramos a citação de Salmos 8, 4 a 6, e diz também, nós encontramos também Abacuque, Hebreus 2 e 6, Hebreus 2 e 6, encontramos a citação de Salmos 8, versículo 4, em Hebreus 12, 7, diz, tu fizestes um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, o constituíste sobre as obras das suas mãos, e é por isso que eu devo estar submisso a ele, né? Porque mesmo que ele fosse feito um pouco menor do que os anjos, está dizendo que Deus o colocou de glória e de honra, e o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Inclui os anjos, inclui todas as coisas que estão criadas, inclui os nossos animais domésticos, inclui tudo, inclui seu carro, inclui seu emprego, inclui seu chefe. Eu vou dizer uma coisa, mas não se escandalize, inclui até as tuas dores. Todas as coisas se sujeitou a eles. Eu nunca me esqueço, parece que quanto mais vemos pastores antigos e velhinhos, eles são mais radicais e mais duros nas suas convicções. Quanto mais vê um pastor mais jovem, você vê também alguns duros, mas alguns misericordiosos. Como também você vê em alguns pastores mais velhinhos também a misericórdia na vida deles. Mas quando eles precisam falar alguma coisa para você, vai ser sem dó e piedade. Foi assim a minha conversa com o pastor Thomas Gilmer. Tenho certeza que quer ele para pregar no aniversário da igreja. Mas é tão bom estar ao lado de pessoas assim. Pessoas vividas, que já viveram com o Senhor, de tanta experiência. Ele começou a dar conselho de ministério para mim, e eu só parado assim, quase eu digo assim, pastor, eu faço tudo isso. A coisa do pastor mais jovem, né? Não queria aceitar conselhos, né? Tudo isso está dizendo, eu estou fazendo. Não, eu só tenho que ficar quieto e ouvir e me sujeitar, porque ele tem muito mais idade do que eu, muito mais ministério do que eu. Mas o problema nosso é que nós não estamos dispostos a sujeitar uns aos outros, e principalmente a Jesus Cristo em nossas vidas. A razão, né? Eu devo dar glória a Cristo, porque eu fui colocado na posição de sujeição. Nós não somos ninguém. Se você trabalha em qualquer, ganha 8, 6 mil, 8 reais, você não é ninguém, nem nada. Não faz diferença nenhuma para alguém que ganha um salário mínimo, e olha lá. Hebreus 12, versículo 8, ele diz, todas as coisas de sujeitar-te debaixo dos seus pés. E aqui é interessante que tem um jogo de história, né, de estrutura. Eu quero que você pense um pouco aqui nesse versículo 8, dá uma olhadinha. Olha lá, não sei se você consegue compreender comigo. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés, é o que nós estamos pregando, amém? Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito, não ficou nada para trás. O diabo, os anjos, os demônios, eu, você, pastores, igrejas. Mas no final do versículo diz, mas agora ainda não vemos que todas as coisas sejam sujeitas. Então tenha paciência, que por mais que hoje nós não conseguimos ver, imagine um autor de Hebreus falando para aqueles judeus com medo da perseguição de Nero. Nero está aí, né? Nero também está sujeito a Jesus? Posso fazer a pergunta, né? Imagine um jovem judeu ou uma senhora, né, judia ali ouvindo essas pregações, a leitura desse texto. Posso fazer uma pergunta? Anás e Caifás estão sujeitos a Jesus Cristo? Ele matou Jesus. E Nero, que está aí fora, o Império Romano,
Jerusalém ia ser destruída em alguns anos. Então, olha o que ele diz. Ele estabelece a verdade que todas as coisas estão sujeitas, mas ele usa a conjunção adversativa mas agora, nesse momento, ainda não vemos que todas as coisas sejam sujeitas. Então ele fala mais ou menos, tenha paciência, porque um dia vai acontecer. É o que fala o versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante que tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, que embora pareça, ele foi afligido, mas ele venceu, ele vencerá. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Ele continua o texto que nós já lemos. Então é interessante que por mais que você duvide, será realmente, é aquela mesma coisa, Deus é justo, e você vê injustiça nesse mundo e você fala assim, será que realmente Deus é justo? Olha o que está acontecendo. Deus está dormindo. Não é mais ou menos assim que a gente fala, né, que as pessoas ímpias falam, desafiando Deus. Todas as coisas estão sujeitas, né? E o país tal que quer invadir o país tal? E o país tal ali que tem o poder econômico? E aquele país lá que existe na janela 10h40 que não pode se pregar o evangelho? Espera, tenha paciência, porque um dia Jesus Cristo virá, como nós vimos subir, diz o texto, e Ele vai reinar sobre todas as nações, né? Ele vai reinar sobre todas as nações. Esse agora que nós não vemos, com certeza nós vamos ver, literalmente, Jesus Cristo sendo colocado na posição, não que não foi colocado, Ele já está colocado sobre toda a posição, todo homem, todo joelho, nos céus e na terra. A segunda razão que eu quero lhe dar para você dar glória a Jesus Cristo, não somente porque Ele foi posto na posição de sujeição, não porque eu fui posto na posição de sujeição a Ele, mas também porque Ele foi coroado de glória e honra. Ele não me coroou, Ele não coroou os anjos, Deus não coroou ao seu espírito, Deus não coroou nenhuma pessoa, Deus foi bem claro, coroou o seu filho. Então, eu tenho o endereço certo, eu tenho o nome certo, eu tenho algo declarado certo, eu tenho algo determinado certo, e é a Jesus que eu tenho que coroá-lo, é a Jesus que eu tenho que dar glória, diz o texto. É a Jesus que eu tenho que respeitar, reverenciar, e eu vou dizer, ter medo na minha vida. Versículo 9, ele diz, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. A paixão, essa expressão menor, não é sentido de posição, de essência, é menor no sentido de chamado, né? A paixão da morte. Ele veio para morrer, não é os anjos que morreram por nós, não foi você que morreu por ti. E esse menor significa isso, a lembrança de Filipenses que diz que ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e se submeteu até a morte. Quem morreu na cruz, quem recebeu a vergonha da cruz, foi Jesus Cristo. Por isso ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Eu tenho vários versículos aqui, mas nós vamos caminhar, né, para esse sentido, para frente. Mas Filipenses 2, 7, 9 diz, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz.
Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus, ele merece ser coroado de glória e de honra. Essa é a razão. Não é Samuel, não é Timóteo. Quantos Timóteos tem por aí? Né? Quantos Samuéis, quantos Samis tem por aí? Né? Raro, né? Viu, Bruna? Sami é bonito para colocar. Quantos Walters tem por aí? Né, Walter? Valtinho é mais carinhoso. Né? Jesus. Eu nunca me esqueço de uma peça de Natal que começa assim, né? Jesus, o maravilhoso nome de Jesus. Lindo, né? Pensa no que ele fez por você, mas também pensa que ele sofreu, ele morreu injustamente. Ele tem um nome. Essa é uma segunda razão. Ele foi coroado de glória e de honra porque ele morreu por nós na cruz. E por último, a última razão, devemos dar glória, devemos dar toda a glória a Jesus Cristo. Por quê? Porque nós fomos santificados para sermos um, né? Através da morte de Cristo, nós fomos separados para sermos um. E por sermos um, nós devemos em unidade coroá-lo, glorificá-lo em nossas vidas. Não deixar ninguém para trás. Vem, vamos cantar, vamos glorificar. E vem Pedro, e vem esposa, e vem sogra, e vem sogro, vem pai, vem mãe, vem vizinho. Essa ideia é um por um, né, Pedro? Hoje nós estamos assim, os bancos vazios, mais vazios do que os normais. É compreensível. Haverá dias ainda neste ano que estará tudo cheio, pela graça de Deus. Amém? Em que tudo voltará ao normal, eu espero. Mas deixa eu ler, existe em algum lugar aqui nesse texto medo. Vamos ver se a gente acha. Em algum lugar existe medo aqui. Se você está me ouvindo, tem medo de vir para a igreja, medo de morrer, medo de ansiedade, uma tristeza que lhe causa medo de alguma coisa. Em algum lugar aqui tem medo. Vamos ver se a gente acha esse medo. Alguém achou aí? 15, obrigado, irmã Nara. Tá? Ele diz assim, deixa eu ler um pouquinho antes. Versículo 11. Versículo 11 até o 15 a gente vai. Diz assim, mas a Nara está certa, irmãos, até é o 15, mas vamos até o 11. Do 11 ao 15. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, olha só, o que santifica é Deus, os que são santificados somos nós, o que santifica é Jesus Cristo, que é a mesma pessoa, os que são santificados somos nós. Então o que santifica e os que são santificados são todos um, por cuja causa não se vergonha de lhe chamar irmãos. E é por essa razão que eu gostaria que você dá glória a Cristo, porque Ele nos santificou. Dizendo, 12, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, ele citou Salmos 22. Agora ele vai citar Isaías 8:17. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. 14, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Olha a palavra sujeitos. Olha a palavra sujeição. Então, hoje à noite, ou você está sujeito a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo, ou você está sujeito, subordinado ao medo, à desconfiança.
e outras palavras que não é Deus, que não se refere a Deus. Então, ele fala que em outras palavras, por que eu devo coroar, por que eu devo dar glória a Deus? Porque nós fomos santificados para sermos um, e ao ser santificados, ele morreu por nós, ele venceu o diabo e ele venceu a morte. Ele nos separou. Do que ele nos separou? Do mundo para ele, né? Ele morreu para isso, né? Ele fez a separação através do seu sangue, da sua vida, livrar-se todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Depois de 2 anos, parece que o Covid pegou meu pai e minha mãe, né? Tomaram 2 vacinas, 3 vacinas, e parece que eles estão com sintomas de Covid. Mas é só graça, só piada lá, né? Algum tempo atrás não era. Hoje a confiança está restabelecida. E mais uma vez eu faço o convite, o aviso: tome as vacinas. Pastor, nós não temos que ter medo da morte? Não, mas para que vacilar, né? Faça a sua parte. Tome a vacina. Mas eu não vou dizer que deixar de vir na igreja é o remédio. Use a máscara. Use a máscara. E uma coisa que nós estamos relaxando, que eu observei com os jovens que nós saímos, nós estávamos observando que as pessoas não estavam fazendo, e que também nós não estamos fazendo, até chegar a van, a Dori, usar o gel, o álcool gel. Ao chegar, ao comer, ao deixar, a lavar, passar o gel, a chegar na van de volta e antes de pegar no volante, passar o gel. O gel, aquele cuidado que não tinha agir, né? O gel para todo mundo, gel, álcool gel, né? Passar no gel. Eu não devo ter medo da morte. Eu não devo ter medo de vir para a igreja. Mas é bom ter medo de não passar o gel. Ou de não usar máscara. Ou de não querer ser vacinado. Vacine, use a máscara. Não é que tome o álcool gel. Passe o álcool gel. Mas pelo amor do guarda, não exerça o medo naquilo que nós fomos livrados. Isso que eu quero pregar. Não exerça o medo. Você não tem direito de ter medo naquilo que nós somos mais que vencedores. Eu tenho medo do diabo. Deus venceu ele. É muito maior, diz João, aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu tinha uma má interpretação desse versículo até eu entender que é o Espírito Santo. Demorou um pouco no meu ministério de pregar algo errado. Muito maior aquele que está em nós, quem que está dentro de mim? O Espírito de Deus, do que aquele que está no mundo, o diabo, os seus anjos. É claro que quando nós nos afastamos de Deus, nós podemos ver coisas que nós não queremos ver. Manifestações demoníacas, opressões demoníacas, tristezas, depressões. Por isso que nós temos que estar perto da palavra de Deus, né? Perto dos nossos irmãos queridos, né? Talvez aquele irmão que não gosta do irmão vai dizer: fica em casa mesmo, porque eu não gosto de você. Não, eu gosto de você, porque nós fomos feitos um. Nós somos santificados para sermos um. E se você está me ouvindo lá em casa, né, é claro que a irmã, existem certas situações que a gente não pode vir mesmo, né? Mas não há nada mais delicioso e gostoso do que quando o povo de Deus vive em união. E isso não é uma união consciente, é uma união de estarmos juntos. Quando eu chego para alguém, meu amado igreja, meu amado irmão, e falo que eu estou sentindo a sua falta, não é para você ligar para outra pessoa e reclamar do seu pastor. É para você dar graças a Deus e glória a Deus que você existe um pastor que te ama e que sente a tua falta. Que quer estar perto de você. Que quer sentar aqui na igreja e ver um dueto, um solo de você. Que quer chorar agradecendo porque você tem sido usado por Deus, mas não usado pelo medo, não usado pelo diabo.
E quando nós somos usados pelo medo e pelo diabo, como nós vamos dar glória a Jesus Cristo? Então, a terceira razão, porque devemos dar glória a Jesus Cristo, porque fomos santificados para sermos um. E a última razão, aliás, não é a última, é a penúltima, mas eu só vou citar por causa do tempo. Devemos dar glória a Jesus Cristo, porque eu posso confiar em toda a minha vida até a morte. Então tem a ver com esse assunto, tá bom? Eu posso confiar até a morte no meu Senhor Jesus. Ele não vacila, ele não vacilou, ele morreu até o fim, ele se entregou até o fim. Por que eu vou desistir dele? Eu penso que não vir na igreja é uma desistência. Eu penso que inventar desculpa para não ir para a igreja é uma desistência de seguir a Jesus Cristo. Eu não creio na perda de salvação. Eu não creio. Mas a vida cristã nós temos que perseverar. O que eu vejo é cristãos fracos na fé, dando um monte de desculpa não vir para a igreja, um monte de desculpa. E não é só em nossa igreja. Com o coração triste eu prego antes da minha viagem amanhã. É com todas as igrejas que está acontecendo no mundo. O que o diabo fez. Eu não creio que é Covid do diabo. Também eu não creio que vem de Deus. Deus não é tão mau assim, mas Deus permitiu. O problema está com o nosso medo. O problema está conosco. Infelizmente o problema está com nossos governantes, que demorou por certas questões políticas de não vir a ciência nos ajudando. Quantas pessoas, irmãos, morreram? Quantas pessoas morreram? Mas nós podemos confiar em toda a minha vida até a morte. E por isso eu devo glorificar Jesus Cristo em toda a minha vida, né? Toda a minha vida. Até no dia que o médico dizer para nós: você tem 3 meses de vida, aproveite a sua vida. Você não vai durar 1 ano. Você pode fazer quimioterapia e radioterapia, mas você tem no máximo 6 meses de vida. Você sairia daquele consultório e iria fazer o quê? Eu proponho para você fazer o que você continua a fazer, a entregar-se totalmente a Jesus Cristo até a morte. Não procurar ver o pôr do sol lá em Cancún, não procurar conhecer a Torre Eiffel lá na França, mas procurar conhecer mais e mais, e ao morrer deixar um bom testemunho para a nova geração, de alguém que pode dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E a última razão, e desculpe ser 5, devemos dar glória a Jesus Cristo, porque nós temos um sumo sacerdote. E eu não vou ler mais assim, porque eu já li, mas eu posso chegar a Ele com toda a confiança, porque Ele sabe das minhas dores. Ele fala que na verdade Ele tomou os anjos, mas Ele fala, versículo 16, né? Ele fala, porque na verdade Ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, ou seja, humano, né? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados, porque naquilo que Ele mesmo sendo tentado padeceu, Ele pode socorrer aos que são tentados, e por essa razão eu devo glorificá-lo. Em outras palavras, porque nós temos um sumo sacerdote, eu vou dizer quais são os adjetivos: fiel, misericordioso, fiel. Ele fala antes semelhante aos irmãos. Quando ele se refere a isso, ele quer dizer que ele é igual a mim. Ele sabe a minha dor de cabeça, ele sabe de onde vem a minha dor de cabeça, ele sabe se é sinusite, se é... que mais dor de cabeça vem aí? Se foi travesseiro alto, né? Se os meus olhos estão fundos, se é porque eu estou jogando videogame demais, né?
Quando ele fala semelhante aos irmãos, porque ele era homem. Eu tenho um sacerdote que é misericordioso, que ele pode escrever na mão: quem não tem pecado atire a primeira pedra. Ele escrever na mão: mulher, cadê os acusadores? Eu não vejo, Senhor, eu não tenho pouco te vejo, vais e não peques mais. Aquele que na cruz estava preocupado com o discípulo que estava chorando, e com a mãe dele, de uma certa forma. Misericordioso, fiel, versículo 17, fiel. E olha, algo assim sutil, mas está escrito aqui: para ser misericordioso e fiel, o sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Ou seja, nós temos um sumo sacerdote de Deus, né? O meu nome é de Pina, eu vim dos Pinas, né? O D é origem. Então, quando no sobrenome está lá Lima D, é porque veio de lá mesmo, né? Ou seja, eu sou de Belém do Pará, eu sou da gema e do ovo, né? É verídico, nasci na Santa Casa de Misericórdia, Belém do Pará. Quando fala de Deus, é porque é o próprio Deus encarnado, que veio de Deus. Não é um sacerdote segundo a ordem arônica, mas é um sacerdote que veio de acordo com a ordem de Melquisedeque, veio eterno, não sabe de onde que veio, mas nós sabemos que ele veio do céu, né? O pão que veio do céu, para expiar os pecados. Ele foi tentado, ele sabe cada tentação, então ele se credenciou para me entender, ele padeceu, e por último, versículo 18, ele pode me socorrer quando eu precisar. Quando eu precisar, o telefone não vai estar ocupado, a ligação do WhatsApp não vai falhar, ele vai atender, porque ele é o sumo sacerdote misericordioso, fiel, e que pode nos socorrer. Algumas vezes nós esquecemos isso. A última pessoa que nós ligamos é para Deus, e se nós continuarmos a orar, será que a nossa oração não está segundo que nem os gentios, que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos? Será que não é melhor orar e esperar? Orar e confiar? Alguma vez jogamos oração aqui, oração ali, será que isso não é ansiedade de oração? Será que não é um erro também religioso, um pecado religioso? Será que não é importante orar e ficar como Ana e Maria, observando as coisas acontecer, mas no seu coração entendendo e tudo, né? Quando Isabel chegou com elas, duas grávidas, os dois nenéns mexeram, elas ficaram quietas. Nós sabemos pelos escritos, mas elas ficaram quietas. Algumas vezes é bom ficar quieto, só esperando o livramento de Deus, porque Ele pode socorrer você. Não faça alarde. Há horas importantes de falar do que Deus tem feito, mas algumas vezes é bom até lá esperar quietinho, que esse muro vai cair, que esse mar vai abrir. Ó Senhor, eu falo isso, irmão, chorando, porque eu sou homem, sou um pastor, sou falho. Algumas vezes há tendência de nos endeusar, como se nós não tivéssemos falhas. Nosso Jesus, eu exerço um sacerdote. Eu fico imaginando Eli, quando morreu por causa dos seus filhos. Um homem que trabalhou tantos anos servindo ao Senhor, e quando era idoso, a vergonha que ele tinha dos seus filhos como sacerdote. E quando a arca de Deus chegou e avisaram que ela foi roubada, ele estava com a cadeira, e ele ficou assustado e caiu, quebrou o pescoço. Mas ali já era por causa da idade, mas o Senhor já tinha intenção de levá-lo para si. Como sacerdote, ali ele nos mostra que como pastores, como líderes espirituais, e se você também como esposo, líder espiritual, sacerdote da sua casa, você não é perfeito. Algumas vezes você vai falhar com a sua família, você vai falhar com seus filhos. Por isso que nessa hora é importante socorrer-nos ao sumo sacerdote que não falha, que compreende até a liderança, né?
Ele não foi tentado, ele compreende qualquer um de nós, até mesmo um adolescente, nas suas ansiedades. É a Ele que nós temos que ir. Eu estou aqui para dizer, não dá desculpas, eu estou aqui para dizer que nós devemos dar glória a Cristo. Quando você ouvir um hino que exalta o nome de Jesus, cante, aprenda, é esse que eu quero que meus lábios cantem. Você pode fazer diferença de cantores quando cantam. O que está falando? Mas você percebe o hino que fala quem é Jesus, quem somos nós, quem é Deus, quem somos nós. Amém? Glorifica ao Senhor, viva de uma forma que agrada a Ele.